Muito boa tarde aos queridos ouvintes aqui da Rádio Cidade de Jundiaí. Hoje, dia 30 de setembro, a gente percebe que cada dia é um dia a menos para o final do ano, né? Faltam aí poucos meses e a gente nem percebe o tempo passar. Então, é importante fazer uma pergunta importante para você, ouvinte, né? Você já sabe, né, o que você precisa melhorar nesse ano de 2019, que ainda dá tempo? Como que você entrou, com qual expectativa você entrou no ano de 2019? O que você buscava de mudança? Você já concluiu a sua mudança? Você está em processo de mudança? Ou você está deixando agora para 2020? Como que está aí as suas novas realizações, as suas novas conquistas, né? É importante que a gente observe isso, porque a gente tem 365 dias aí no ano para a gente fazer diferente, para a gente tomar a nossa vida, tomar a nossa postura, para a gente realmente fazer as mudanças necessárias para que a gente possa ter uma vida plena. E hoje eu vou falar, né, olhando para o olhar das constelações familiares, como que a gente pode ajudar essa mudança, como que a constelação pode te trazer um novo olhar daquilo que você precisa mudar, daquilo que você não quer mais. Não existe novo resultado sem novas atitudes. Então é importante que nós começamos a buscar novos olhares, nova postura, novas práticas, novas terapias, novos conceitos, para que a gente possa realmente ter uma mudança interna. Não adianta, às vezes, a gente só dizer que está querendo mudar, mas não consegue a ação. Então, é muito importante a ação da mudança, né? Então, o movimentação, ele sempre busca a ação. Então, as constelações familiares e empresariais podem te trazer esse novo olhar. Hoje, eu vou falar sobre constelações empresariais, mas primeiro tem uma cliente querida aqui comigo na rádio, e ela vai falar hoje sobre a sua experiência através das sessões de constelações, o que realmente mudou na vida dela, como ela entrou, como que ela saiu. Boa tarde, Vivian, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, ouvintes? Vivian é uma querida cliente e o microfone é seu, Vivian. Pode dizer como que você chegou às constelações, ao longo da nossa jornada, como que foi toda a sua transformação de mudança. Então fique à vontade para dizer aí do seu coração. Bom, eu conheci a constelação familiar, né, no meu curso de coach o ano passado, né, onde me chamou bastante atenção, né, essa vivência. E aí eu senti o desejo, né, de participar de um processo de constelação, mas esse desejo só se concretizou, né, no começo desse ano, né, onde eu fui assistir uma constelação da Selene, né, em Itatiba, e aquilo tocou meu coração. E na fase que eu estava vivendo da minha vida, eu estava com todos os aspectos da minha vida travados, seja profissional, pessoal. É como se eu não estivesse enxergando mais uma luz no fim do túnel, né? Estava tudo cinza, tudo escuro. Eu me encontrava num processo de depressão pós-luto, né, após a morte da minha avó. E eu não encontrava saídas, né, para aquilo naquele momento. Então a constelação me trouxe, né, uma luz no fim do túnel, onde eu senti no meu coração que eu devia participar, né, de um programa intensivo na qual, né, a Sirlene criou, um processo de 12 constelações, né, e eu senti que aquele era o momento de eu trabalhar isso, né, que eu tinha que fazer isso, porque isso seria aí a minha libertação, né, o meu resgate da minha identidade, né. Então o grupo começou em maio, né? Interessante que você falou agora, eu me lembrei a primeira vez que você foi na constelação. Foi uma constelação bem desafiadora. Foi bem desafiadora, né? Foi. Um dos problemas que eu vivencio, né? E eu pude participar de uma constelação, né? Onde eu tenho um problema similar dentro da minha própria casa, né? É verdade. Então aquilo já me tocou naquele momento por ser uma questão que eu também vivo, né? Interessante trazer para o ouvinte, né? Sempre que a gente vai participar de uma sessão de constelação, aquele dia que a gente decide
de alguma maneira, o universo sempre conspira, né, com o tema, com a participação, da história que a pessoa que nem sabe do que está vivenciando, muitas vezes ela se conecta com o tema da constelação daquele dia que ela resolveu ir, né? É interessante isso, que o dia que você foi, o tema da constelação era aquilo que você estava vivenciando na sua vida e aquilo fez sentido para você, né? Exatamente. E você chegou a participar de mais constelações? Aí eu já não me lembro. Não, na verdade, eu não cheguei a participar, né? Eu já fiz o contato com você, né? Porque eu já me senti conectada com isso e decidi fazer o programa. Então, eu nem assisti outras constelações fora, né? Eu acreditei naquilo e já me inscrevi no programa e comecei aí a fazer as sessões. E a gente está numa jornada aí que a gente terminou semana passada, né? Exatamente. Que jornada desafiadora, né? Então conta aí no começo eu só chorava, né? Verdade. Eu chorava muito, tinha muitas dúvidas em relação a tudo na minha vida, em relação ao meu casamento, em relação à minha trajetória profissional, uma busca contínua, né, do porquê, para que tudo isso, entender o porquê eu tinha que passar por tudo isso. Eu não aceitava passar por isso também, né, por todos os momentos que eu estava vivenciando, eu não aceitava, né, tudo isso, mas pelas constelações eu pude entender, né, e aceitar o porquê, que era necessário passar por tudo isso para que eu fosse direcionada para o meu caminho, né. Então foi realmente bem desafiador, tive vários sintomas colaterais, né, durante o processo, né, que era importante, né, para que eu tivesse aí um processo realmente transformador. E foram momentos muito desafiadores de descoberta, né, sobre a minha história, sobre a minha ancestralidade, sobre os meus antepassados, né, de entender a história deles, de entender a minha origem, né. Verdade. Então isso foi muito importante, resgatar essa história de coisas que eu fui descobrir agora, né, que a constelação me revelou e eu pude comprovar isso, né, com o meu pai me contando a história da família dele. Nesse último sábado, inclusive. É interessante. Né? E é incrível como as informações se confrontaram e eram verdadeiras, né? Ele me trazendo as informações e eu, né, juntando as coisas, né? Quebra-cabeça, né? Juntando o quebra-cabeça todo e fazia todo sentido, né? Então me trouxe muito entendimento, descoberta da minha história, né? Me trouxe a força para a vida, uma coisa que eu sentia que eu não tinha mais, né? Esse pulso para correr atrás dos seus sonhos, né? A busca pelo propósito de vida, porque até então eu estava tão perdida que eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, né? Eu não sabia que carreira eu ia seguir, né? Eu sou da área de RH, né? Atuei 14 anos em RH, uma experiência bem generalista, já fui gestora, tentei voltar para o RH diversas vezes, mas o universo conspirava que esse não era o caminho. Então as portas não se abriam, né? E eu insistia e as coisas não se concretizavam, né? E foi um dos temas da constelação relacionado ao trabalho, que uma pessoa representou uma oportunidade que estava fugindo da minha vida. E ela deixou bem claro, hein? Olha para mim, senão eu vou embora. Né? Aquilo para mim me deixou muito confuso naquele momento, né? Mas o que está fugindo da minha vida que eu não estou olhando, né? E aí, no final das contas, que os caminhos realmente se abriram e eu pude enxergar que a oportunidade que eu não estava olhando, né? Eu retomar a minha atuação como coach, né? Eu fiz a formação, comecei a trabalhar com isso, interrompi, né? Devido a todo esse momento difícil que eu passei no começo desse ano. E era essa oportunidade que eu tinha que olhar, né, que esse era o caminho da minha missão de vida, né, que esse era o caminho para eu poder ajudar as pessoas. Então a constelação também me resgatou a minha identidade, me trouxe, né, esse pensar sobre o meu propósito, o que eu tenho que fazer, né, e ainda estou nesse processo de transformação, né. Digamos que o meu relacionamento conjugal melhorou muito, né. Hoje, meu esposo aceita o meu trabalho, né? Embora ele não acredite tanto, mas pelo menos
a parte mais difícil, que foi aceitar, Respeitar, né, o caminho que eu decidi trilhar, né? Que a gente sabe que no começo é difícil, mas que com muita determinação, com muito foco, eu sei que eu vou vencer, que eu vou, né, alcançar aquilo que eu busco. Você está no caminho certo, né? Exatamente. O que mais traz o aconchego no coração quando a gente entende que está no caminho certo. Exatamente. Então isso me trouxe mais paz, mais clareza, de saber que eu estou no caminho, que as oportunidades estão vindo, né? Verdade. Quando a gente sente que está no caminho, então as portas começam a se abrir para aquilo que você almeja, para aquilo que você está predestinado. Então foi exatamente isso que eu senti, que os caminhos começaram a se abrir e tudo começou a fazer sentido. Entendi. E é uma coisa interessante que a gente não observa, né? Nunca, eu também, antes da constelação, nunca parei para ouvir a história da minha família. E a gente nunca para prestar atenção na história do nosso pai, a origem, na história da nossa mãe, a origem, né? E a partir do momento que a gente começa a trabalhar isso nas constelações e as informações começam a chegar, a gente começa a ir perguntar, né? Como que foi essa sua experiência desse contato com seu pai, das informações, seu pai com a sua mãe, das informações que você recebeu ali na constelação? O que você pôde ali olhar e trazer uma leveza? Bom, então, quando eu comecei a participar das constelações, comecei a questionar a minha mãe sobre alguns pontos, né? Para trazer um pouco mais de clareza, mas foi através do meu pai que algumas coisas eu pude entender, né? Então, um exemplo, o dia que eu fui constelar dinheiro, né? Que é um dos temas também da constelação, que meu pai começou a falar do meu bisavô, que era rico e que tinha terras na região, né, litorânea, que tinha terras lá e que não sabe qual foi o destino delas, né? Do nada ele começou a falar sobre isso, né? E outro ponto também foi esse último final de semana, que para entender um pouco do contexto familiar, que eu perguntei uma situação para ele e ele começou realmente a contar toda a história, né? Até que meu bisavô era cigano, mas eu nunca imaginei que meu bisavô era um cigano, né? Que era muito rico, que não se sabe para onde foi a fortuna dele. E meu bisavô tinha uma amante. E uma vez a gente viu uma reportagem, não eu que vi, meu tio viu uma reportagem, né? Uma foto do meu avô com meu bisavô, de uma família que mora na Bahia. Então, eu senti no meu coração que eu tenho que ir atrás, porque, querendo ou não, eles foram os excluídos, porque sim, eles fazem parte. O meu bisavô, digamos que se separou dela, da amante, né, e foi seguir a vida e ela foi embora, né, foi construir a vida dela em outro lugar, mas, querendo ou não, fazem parte da nossa família, né? É verdade. Então, eu sinto que agora eu tenho que investigar e buscar, né, quem são essas pessoas que também são da minha família para unir, né? Quem sabe, você tem família lá na Bahia? Oh, imagina, que beleza! Que beleza, né? Entendi, você acabou trazendo, a constelação acabou trazendo para você, tirando um véu, né? A gente sempre diz que a constelação, ela tira um véu daquilo que de repente a gente não está enxergando. Exatamente. Talvez porque a gente não quer, ou talvez porque a gente realmente não saiba, não consiga enxergar, né? E aí te trouxe uma nova possibilidade, talvez, de você sentir no seu coração de buscar os excluídos, né? Exatamente. Uma das leis da constelação é que ninguém tem o direito de excluir ninguém. Todos nós fazemos parte. Exatamente. E de alguma forma, quando alguém no nosso sistema é excluído, isso reverbera nas próximas gerações, né? Talvez na sua. Exatamente. Ah, entendi. Bem interessante a história, né? Nós terminamos agora, né, esse grupo de constelação que nós fizemos, que eram 12 constelações. Eu me lembro de algumas constelações que eu participei, né? Foram bem desafiadoras. A constelação ela é algo tão profundo que ela também mexe na nossa biologia. Porque o nosso corpo, a nossa célula, ele transmuta aquela nova informação e muitas vezes a gente realmente precisa ficar de cama, né? Sim. Ou a gente às vezes fica gripado, ou às vezes a gente fica com o corpo muito cansado, porque é como se o seu corpo está falando para você. A informação foi tão profunda e ele precisa que você realmente deite, descanse mesmo para que a nova informação, porque aquilo você vai evitar que as próximas gerações
vivencia aqueles conflitos, né? Então você estava lá resolvendo conflito de muitas gerações e o seu corpo e o meu também, muitas vezes ali, foi desafiador depois das constelações. A gente fica às vezes dolorido, mexe aqui, mexe ali. Exatamente. Teve dos temas, que foi a sexualidade, que eu fiquei 2 semanas sem energia, com sintomas de gripe, com ferida na boca. Fiquei me sentindo, nossa, totalmente sem força, sem energia, não tinha vontade de fazer nada, só dormir mesmo. Né? Então acho que esse daqui foi o mais forte mesmo de todos os temas que a gente trabalhou, né? Em que eu fiquei me sentindo 2 semanas esgotada fisicamente. Como se realmente eu tivesse passado por uma gripe muito forte, na verdade não tive nenhuma gripe, né? Foram uns efeitos mesmo. É um processo de cura, né? Porque principalmente sexualidade, né? Quando a gente constela esse tema, para nós mulheres isso é algo muito importante, né? Porque toda vida se gera através do sexo. Constelar sexualidade não significa que a gente está constelando sexo, né? Mas é através da união de um homem e uma mulher que a gente gera vida. Então, muitas vezes a gente pode ter problemas no útero, problemas no ovário, porque existe algo ali interrompendo esse fluxo de energia da vida. Então, quando esse fluxo está interrompido, muitas vezes o nosso corpo, ele nos fala, ele quer nos dizer algo. Então, constelar realmente no programa que a gente criou lá, a sexualidade realmente é bem desafiador, né? Como eu tinha 3 grupos ali, eu constelei 3 vezes isso. Então, eu também fiquei bem cansada nessa semana, porque o constelador, cada constelação que nós fazemos, nós também somos mexidos em nosso sistema, né? Então, muito legal você trazer as suas experiências aí. A gente vai entrar aqui num breve comercial e daqui a pouco eu vou trazer, vou falar um pouco sobre constelações empresariais, né? E depois a Vivian continua falando aí do projeto que ela tem agora, que nós temos em parceria através desse processo. Então a gente entra para os comerciais aí.